Você tenta mudar, fazer diferente, mas você vive escorregando no mesmo lugar? Parece até que tem algo te puxando o tempo inteiro, que quando você pensa em fazer algo diferente, decidiu tomar postura diferente, logo você se vê no mesmo lugar, tomando a responsabilidade para si, fazendo do seu jeito e não confiando na maneira que os outros têm de resolver as coisas. Se você também é assim, fica comigo que até o final desse vídeo você vai entender como mudar isso. E se não conseguir, me chama que eu te conduzo. Essa sensação que você tem, que parece que alguma força te puxa para o mesmo lugar onde que você gostaria de ser mais leve, gostaria de deixar o outro fazer da maneira, porque você acredita que a maneira que o outro está fazendo não é bom o suficiente e que a sua maneira só é a boa, é a melhor, é a correta. Eu já vivi essas experiências e sei muito bem o que que é. Isso é falta de confiança. Você não aprendeu a confiar nas pessoas. E toda vez que você faz uma promessa para você, você pensa em agir diferente, a sua mente entende que é perigoso. E aí você se vê nesse ciclo vicioso. Você tenta e depois de um tempo você está fazendo tudo do mesmo jeito, automático. Porque você aprendeu a ser assim. Você acredita que você é assim, a sua personalidade é dessa forma. E por mais que você quer confiar, por mais que você quer agir diferente, por mais que você quer deixar o outro fazer, algo está ali fazendo com que você não confia, com que você não permita o outro fazer, de que vai dar errado. Começa a surgir várias explicações na sua mente, vários insights de que as coisas não vão sair da maneira correta. Você aprendeu a controlar tudo para que nada dê errado. Mas se você observar, as coisas estão bem, mesmo você ali tentando controlar, acaba dando errado. Mas é um errado que é justificável, né? Tá tudo bem se eu errar, porque eu vou ali, contorno, eu ajusto, eu dou o meu jeitinho. Mas o outro também faz a mesma coisa. Só que pelo fato de ser o outro, você não consegue acreditar, não consegue confiar, não consegue relaxar que também se der errado, essa pessoa também vai dar o seu jeito, também vai conseguir mudar a maneira de lidar com cada coisa, vai aprender, assim como você, a resolver a situação, a transformar as coisas. E que não é o fim do mundo as coisas saírem do eixo ou do controle. E isso tudo é porque você fica focada somente no problema e não na solução. Porque por mais problema que surgir, você tivesse na mente que existe uma solução e um problema fácil de aplicar, você não teria tanta insegurança. Mas é que o fator é, eu aprendi assim, eu não sei ser diferente e não consigo ser diferente. E é por isso que parece que existe essa força que é mais forte do que você, te puxando, te fazendo voltar sempre para o mesmo lugar de controle, de sustentar, de resolver, de socorrer, porque a tua engrenagem mostra para você que é perigoso mudar. E esse medo de mudar não é o medo das coisas darem errado, é de você perder essa identidade que você conhece. Você acredita que você é assim, que você nasceu dessa forma. E que se você não for forte o tempo inteiro, controlar as coisas o tempo inteiro, quem vai ser? Quem vai fazer? Não é assim que você pensa? Era assim que eu pensava o tempo inteiro. Se eu não estiver o tempo inteiro atenta, prevendo os acontecimentos, me antecipando antes das coisas acontecerem, tudo ia por água abaixo. E quando eu comecei a me desenvolver, a entender que era só registros, era só repertórios que existiam em mim, que fazia eu acreditar assim, eu patinei por muito tempo querendo ser diferente. E eu me perdi toda no processo, porque eu achava que eu precisava deixar de ser quem eu era. E não, eu não preciso deixar de ser quem eu sou. Independente, forte, criativa, determinada, ousada, ambiciosa. Eu só precisava aprender a lidar com as situações de maneiras diferentes, a soltar o controle e ver que as coisas não saem do eixo, não saem do trilho da forma que eu imaginava, que não era o fim eu não estar ajustando e prevendo, para me garantir de que nada de errado fosse sair. E a hora que eu aprendi a mudar essa estrutura, a permitir que o outro fizesse da maneira que o outro sabe fazer, e não que só o meu jeito dava certo, que só a minha maneira funcionaria,
Eu comecei a ter mais leveza na vida, começou a sobrar tempo para mim, onde não existia tempo para nada, porque eu acordava acelerada e ia dormir acelerada, começou a me sobrar tempo e eu passei a cuidar mais de mim. Eu comecei a me enxergar, comecei a ver quem eu era de verdade. E aí foi um processo de desconstrução para construir uma nova versão, uma versão mais leve, uma versão que cuida, uma versão que não precisa estar em alerta o tempo inteiro, uma versão que não controla as coisas, que não fica prevendo, estressada, cansada, sobrecarregada. Eu queria ser essa mulher que conseguia, eu admirava mulheres que conseguiam ser plenas, que não precisava se preocupar com contas, com resolver pingo no teto, trocar uma lâmpada, trocar um gás, filho na escola. Eu vi que eu abraçava tudo. Eu queria ser esse povo porque aprendi dessa forma. Então, se você está nesse lugar de que você tenta, promete para você mesmo que você vai ser mais leve, que você vai cuidar mais de você, que você vai ser mais gentil que você vai deixar o outro fazer, mas você está caindo, comece a aprender a respeitar você. Pare de cobrar você. Entenda que isso é uma estrutura aprendida e coloque uma versão que você quer. Veja uma versão que você quer ser e comece a trabalhar em direção a ela. Coloque ela aqui na frente. Aprenda a ver a vida de um outro ângulo. Se você não sabe fazer isso, vou deixar o link aqui na descrição. Me chama que eu vou te conduzir. Eu já sei como fazer esse processo. Sair desse lugar estressante, controladora, estado de vigilância, em alerta o tempo inteiro, para uma mulher mais leve, que tem tempo para si, que consegue desfrutar do filho, do marido, que o ambiente do seu lar não é mais aquele caos. Você pode continuar sendo forte. Você pode continuar sendo ambiciosa. Você pode continuar controlando, só que de uma maneira bem mais leve. Controlando você, controlando as coisas que você gostaria de estar fazendo. Começando a projetar de uma forma mais tranquila, de você conseguir desfrutar aonde você estiver sem ter o peso de achar que você precisa dar conta de tudo o tempo inteiro. Se esse vídeo fez sentido para você, escreve aqui nos comentários se você também sempre está falhando com você mesmo. Você consegue dar conta de todo mundo, menos daquilo que você gostaria. Escreve aqui nos comentários o que você tem prometido para você e que você tem traído a si mesmo. E compartilhe esse vídeo com aquela mulher que também é assim. Que tenta, que promete cuidar do próprio corpo, cuidar da própria imagem, de ser mais leve, divertida e não está dando conta. Para ela ver que tem sim uma solução, que eu vou conduzir vocês como a fazer, porque já passei por esse processo. E se inscreve aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!